sentado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, nós encerramos a oitava da Páscoa com o domingo de hoje, o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Misericórdia, Divina Misericórdia, mas o tempo da Páscoa ainda continua, o tempo pascal continua. Vamos celebrar a Páscoa do Senhor por 50 dias e encerrá-la, portanto, com a descida do Espírito Santo em Pentecostes sobre Maria e os apóstolos reunidos enquanto igreja. Hoje, nesse Evangelho, no capítulo 20 de São João, nós vemos Jesus que aparece no meio dos apóstolos mais uma vez. E aqui é muito importante que São João destaca para nós aspectos muito profundos, embora sejam muito sutis, mas são muito profundos para a nossa espiritualidade. O primeiro deles é que, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, era o dia do Senhor, no final do dia do Senhor, parece que aqui aquela expectativa ainda era uma expectativa de derrota, ainda era uma expectativa de medo, ainda ficava no coração dos discípulos, corações dos discípulos, aquela apreensão sobre como vai ser a nossa vida agora com o Senhor ausente do meio de nós. Como vai ser a nossa vida agora, uma vez que estavam perseguindo Cristo e mataram Cristo na cruz, sepultaram ele no sepulcro, mas nós não sabemos ainda onde o corpo se encontrava e o que vai ser agora de tudo aquilo que Jesus deixou como legado. O que nós vamos ter que fazer para que seja continuada a missão que Jesus confiou a cada um de nós, a cada um dos apóstolos? E vejam, não é à toa que aquilo que o evangelista traz para nós, o evangelho de hoje, ao anoitecer, significa que, ainda que seja o dia do Senhor, os discípulos, e muitas vezes nós também, ainda estamos inseridos na escuridão. Ainda nós estamos na incerteza da nossa fé. Ainda a nossa fé é um pouco fraca e por isso ela se deixa ser escurecida pela nossa incerteza. E é preciso que a gente olhe esse primeiro versículo do Evangelho com muita lucidez para que as escuridões que estão ao nosso redor, as trevas que nos rodeiam, não deixem o dia do Senhor ser dominado pela treva, pela incerteza, pela escuridão. A escuridão é um lugar onde nós não conseguimos dar passos seguros. Assim estavam os discípulos. Não só com essa incerteza de treva, com essa penumbra que pairava ainda ali ao redor deles, mas era o dia do Senhor. Aqui a gente tem dois aspectos para a gente olhar e muitas vezes se fixar. Primeiro, dia do Senhor, parece que é um dia de alegria, mas ao mesmo tempo é escuridão, é entardecer, ou seja, parece que o tempo do Senhor está se esgotando e nada vem. Como no domingo hoje, né? Poxa, dia do Senhor, mas amanhã a gente tem aula, amanhã a gente trabalha, amanhã a gente pega o BRT, amanhã a gente pega o metrô. Eu sei que eu não queria trazer essa tristeza para nós, né? Você vai ter que olhar para a cara do seu chefe, mas o domingo está acabando. Mas mesmo assim, o domingo acabando, o Senhor, Ele faz a gente olhar a nossa vida, olhar a nossa realidade com outros olhos, os olhos da ressurreição, daquilo que é muito prático e próprio da nossa vida. Um outro aspecto ainda nesse primeiro versículo é que os discípulos eles estavam com tanto medo que eles estavam trancados, estando fechadas as portas por medo dos judeus. Agora, medo do quê? Como eu acabei de dizer, uma vez que mataram o Senhor, obviamente não custaria muito para aniquilar os apóstolos, para destruir a história do Cristo, para que de fato não houvesse ninguém que pudesse contar a história do Senhor. Aquele mesmo Senhor que fez coisas boas, que curou, exorcizou, ensinou nas sinagogas, frequentava o templo, curava tantas pessoas, acolhia tanta gente. Aquele mesmo Senhor que foi crucificado, padeceu, todo aquele sofrimento que a gente via na Semana Santa, foi traído, foi para a cruz, mas a cruz não teve a palavra final. A palavra final é a palavra do Senhor, que ressuscita, que faz tudo viver, que faz a nossa vida, o nosso sofrimento ser ressignificado, ganha um sentido novo, uma maneira nova de ser vista. E mesmo ali, os discípulos trancados, com medo, sem nenhuma porta aberta, sem nenhuma janela aberta, ali naquele mesmo lugar onde os discípulos se encontravam, vejam, mesmo com medo daquilo que está fora, com medo dos judeus, com medo até do Senhor, porque uma vez o Senhor já apareceu aos discípulos de Emaús, outra vez os discípulos foram chamados, Pedro e João, foram chamados a estar no túmulo, e lá constataram que o Senhor não estava.
E vejam, aqui havia uma grande apreensão no coração dos seus discípulos. E por isso eles precisavam estar ali, trancafiados, presos. Só que essa não é só uma realidade dos discípulos, mas é uma realidade também nossa. O medo faz a gente não dar passos. O medo faz a gente se trancar. O medo nos impede de nos posicionar. O medo nos impede de acabar com o sofrimento. O medo nos impede de agir racionalmente. O medo nos impede de colocar a nossa fé em prática. Mas vejam, é justamente nesse lugar que Jesus aparece. Como se nós olharmos, por exemplo, aquela passagem dos discípulos de Emaús, aqueles dois estavam com medo, estavam apreensivos, estavam derrotados, frustrados, mataram o Senhor. Poxa, você é o único que não sabe. A gente não quer repetir essa tristeza, a gente não quer contar de novo essa triste notícia, que o Senhor morreu, e a gente já faz 3 dias, e agora, como é que vai, como é que vai ser? E eles não conseguiram perceber, porque estavam com medo, não conseguiram perceber que Jesus estava caminhando com eles. Assim somos nós. O nosso medo, as coisas que nós nos agarramos, as trevas, as escuridões, mesmo sendo o dia do Senhor, nós ficamos tão agarrados a isso que não somos capazes de perceber a presença do Senhor no meio de nós. Mas é justamente aqui que mais uma vez o Senhor aparece. Jesus entrou, pondo-se no meio deles, ou seja, na frente de todo mundo, para que ele seja visto, e disse: a paz esteja convosco. Aqui é um sinal messiânico. O Messias é aquele que anuncia a paz, é o arauto da paz, é o Deus da paz, é o Senhor. E não é qualquer shalom, mas é a paz de Deus. Não é uma paz de ausência de guerra sem violação, mas é a paz do Senhor, a paz que vem do Senhor. Aquela paz que em meio àquela escuridão acende tudo. Quando nós estamos nos nossos medos, aquele medo some. Quando nós temos incertezas, aquelas incertezas se dissipam, porque é o Senhor que aparece no meio de nós. Agora, acabou a bateria, prometo não mandar. Quando chega, eu tento continuar. Muitas vezes nós ficamos assim aprisionados. De muitos modos nós não conseguimos mais enxergar a ação de Deus no meio de nós. Agora é preciso que a gente continue e veja que essa paz é uma paz quase que como um ritual de exorcismo. Os discípulos estavam muito atormentados. E agora o Senhor aparecendo no meio deles arranca todo aquele medo, mas ao mesmo tempo coloca no coração deles uma paz que ninguém seria capaz de dar e conceder naquele momento. Só o Senhor, só o Messias, o Deus da paz. Depois dessas palavras, Jesus teve que mostrar as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Pronto, é Ele. Porque se Jesus só tivesse dito essas palavras, mesmo assim eles não acreditariam. Como em outras passagens do Evangelho, nessa semana, na 8ª da Páscoa, a gente via Jesus tendo que descer, mostrar o tempo todo: oi, feliz, sou eu, como sois lentos, hein? Oh, vamos lá, aqui ó, sou eu, Cristo, eu estou convosco, aqui ó, com vocês, o tempo todo, discípulos de Emaús, eu tenho que repartir o pão, vocês têm que sentir um arrepiozinho para saber quem é o Senhor. Não tem. Mas mesmo assim o Senhor vai até nós, assim como foi aos apóstolos, e mostrou a eles as mãos e o lado, ou seja, mostrou o sofrimento, mas ao mesmo tempo Jesus está querendo dizer aqui que o sofrimento não teve a palavra final, e a gente precisa sair desse buraco que muitas vezes nós nos metemos. Que buraco é esse? O lugar onde nós achamos que o sofrimento tem a palavra final, que o sofrimento, que a dor, que a dúvida é aquela pedra que é imovível, imóvel do nosso sepulcro. E às vezes nós ficamos ali, apodrecidos. Jesus logo mostrou as chagas, mostrou as mãos, mostrou o lado. E ali os discípulos se alegraram porque viram que de fato é o Senhor. Agora, não mais com dor, mas o Senhor com um corpo glorioso, vitorioso. Ali se acendeu, embora ali fosse o anoitecer do primeiro dia da semana, do dia do Senhor, naquele lugar houve uma grande luz, a luz do próprio Jesus, da certeza. E às vezes na nossa vida nós temos incertezas, mas a fé que nós abraçamos, a fé que nós professamos, a fé que a igreja entrega para nós, é uma fé que ilumina as nossas incertezas.
os nossos passos, como aliás o caminho que os nossos passos vão trilhar. E aí, novamente Jesus diz, a paz esteja com Jesus. Não ficou louco aqui, né? Ele só quis confirmar. Em primeiro lugar, Jesus prepara, essa primeira paz é para preparar os corações dos apóstolos. Agora, é uma paz de envio. É como se fosse uma bênção de proteção para que eles pudessem continuar aquilo que Jesus confiou a eles. Agora, é preciso levar em consideração que, pelo medo, talvez eles estivessem um pouco travados. Como nós, na nossa vida, né? Quando a gente perde alguém muito querido, mesmo que todo aquele plano já tenha sido estabelecido, parece que para nós, quando tudo não anda conforme a gente esperava, acabou. Que pena, não vai ser como eu quero. Poxa, eu queria que fosse assim. Minha filha, mas você não é o dono do mundo, você não tem a palavra final. E Deus vai te dar uma banda. Deus vai ter que te dar uma rasteira para te dizer que você não está sobre nada. Você é apenas mais um, embora seja mais um querido, mais uma querida, mas você não deve ter a palavra final. E por isso, Deus precisa dizer quem é que tem a palavra final. E nessa palavra final que Ele dá para nós, Ele não muda os seus planos, como não mudou em nada, embora pudesse, mas não mudou em nada a missão dos apóstolos. Poderia ter, digamos assim, repreendido Pedro e disse assim: Pedro, tu não vai sair para a porcaria nenhuma mais, porque você me traiu, você foi para o sepulcro, não conseguiu resolver nada, você só queria controlar as coisas, nada, eu não quero mais você, eu vou tocar, você agora não vai ser nada, vai ser outra pessoa. Poderia, mas Jesus aqui, Ele está dando uma nova vida ao chamado, que cada um deles recebeu, e a igreja faz isso conosco todos os dias. Mesmo que a gente sofra, mesmo que nós tenhamos momentos de dor, mesmo que tenhamos momentos de escuridão, de noites traiçoeiras, como diz Marcelo, né? Mesmo que nós tenhamos inúmeros momentos que não sejam tão bons quanto a gente esperava, Jesus ali agora confirma: a paz esteja convosco. Agora, essa paz ela vai precisar ser transmitida, e por isso Jesus dá aqui a missão, que olha como é bonito isso, queridos, é uma unidade. A gente vê a unidade dos apóstolos com Cristo, e ao mesmo tempo esse mesmo Cristo é os apóstolos com o Pai. Vejam, como o Pai me enviou, ou seja, Jesus não veio de qualquer modo, para qualquer coisa, foi o próprio Deus que me enviou, não foi à toa que Ele sofreu tudo isso, por amor a cada um de nós, foi obediente até a morte de cruz. Agora, Jesus é o pontífice, né? É aquele que une a vontade do Pai à nossa humanidade, é o elo inseparável. É uma ponte que vai nos levar para o Pai. O Pai vem até nós e nós vamos a Ele por meio dos apóstolos. Uma vez é o Cristo, agora o Cristo, estando nos apóstolos, na igreja, nós somos capazes de chegar ao Pai. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E vejam, uma coisa muito substancial que o Evangelho fala para nós, no versículo 22, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqui a gente pode voltar para o livro do Gênesis e perceber a narrativa da criação, onde depois de tudo ter sido criado, pairava sobre o mar, né, o Espírito de Deus, quando agora aqui uma nova criação Jesus faz na vida dos apóstolos, porque a sua humanidade já estava derrotada, não do Cristo, mas a dos apóstolos. Aqui o Cristo recria a missão, sopra sobre eles, sopra como lá na narrativa do livro do Gênesis, quando Deus fazia o homem do barro, e era necessário soprar nas narinas para dar vida, voar, pneuma, dinamis, movimento. Os discípulos estavam travados com medo, mas agora é o próprio Cristo que sopra neles e dá uma vida nova. Não é uma vida como eles tinham antes da morte do Cristo, mas agora é uma vida nova, uma vida poderosa. Não é um poder material, não é um poder humano, mas é o próprio poder de Deus. Como o Pai me enviou, e não envia à toa, envia com toda a autoridade, com todo o poder. Toda essa autoridade, todo esse poder é confiado aos apóstolos. É essa a fé que nós professamos, queridos. Recebei o Espírito Santo. Vejam, eles agora fazem parte da Trindade, são inseridos nesse grande mistério de amor e unidade, e nós também somos. Por isso, queridos, aqui Jesus dá para eles a missão de perdoar os pecados. Não é só apagar os pecados, não é só perdoar pecados, mas é fazer com que o povo de Deus, através do perdão dos pecados, voltem à comunhão com a igreja. Veja que aspecto bonito.
A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Ou seja, é o ligar e desligar, é o abrir e fechar a porta. Quando a igreja absolve os pecados, aí acontece a graça dessas mesmas pessoas absolvidas voltarem para a comunhão com a igreja, ou seja, voltar naquela comunhão, naquela unidade da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito, os apóstolos, a igreja, a comunhão saudável para a nossa vida espiritual, para que nós continuemos também a nossa missão, seja ela como for. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Vejam, é uma faculdade, é um poder que o Senhor concede aos apóstolos, concede à igreja. Esse é o poder que importa para a igreja, o poder sobrenatural, o poder de curar almas, o poder de trazer de volta aqueles que estão fora, aqueles que estão longe, aqueles que mesmo com medo estão aprisionados. Jesus quer trazer todas essas pessoas de volta, mas para isso ele conta com os apóstolos, ou seja, ele conta com a igreja. Existe uma pessoa que não estava presente, Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12, ele não estava lá, mas os apóstolos, os outros, testemunharam, vimos o Senhor. E aqui Tomé é cada um de nós. Primeiro, mesmo, é claro que a gente não pode julgar o pecado do apóstolo, né? Mas existe não uma teoria, mas uma linha que a gente pode talvez sugerir, é o fato de que, pelo fato de Tomé ser muito assim, eu só creio, se eu ver, se eu tocar, se eu sentir, se eu perceber, como muitos de nós, Tomé já não via mais sentido em permanecer em unidade com os apóstolos. O Cristo não está, por que eu vou ficar? E quantos de nós não fazemos assim? Não está quem eu quero, não está como eu quero, não está da maneira que eu quero, então eu vou cair fora. Mas a igreja está dizendo, vimos o Senhor, vimos as suas feridas, vimos a sua mão no seu lado, é o Senhor ressuscitado. Assim como Tomé, nós, além de nos ausentarmos da comunhão, do lugar da comunhão, ainda que seja dia do Senhor, ainda que seja noite, mas dia do Senhor, nós preferimos nos ausentar. Preferimos não ficar na comunhão, embora na penumbra, mas na comunhão. Preferimos estar fora. E assim como Tomé, nós dizemos, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas do prego, vejam, ele quer tocar, ele não quer só ver, ele quer sentir, ele quer perceber. E quantos de nós não vivemos uma fé assim, de arrepios, uma fé de toque, uma fé hipersensível, nem mais sensível, é uma fé hipersensível. Eu preciso sentir um calafrio, eu preciso ouvir a voz de Deus aqui, desce, fala aqui, Senhor, aí encosta no ouvido no sacrário, para ver se ele vai falar, aí deita no chão. Não, tudo já está sendo revelado, tudo já está sendo mostrado, como de fato já houve tudo isso. Agora eu preciso que a nossa fé dê um salto de maturidade, não como Tomé. E a nossa fé precisa saltar. A nossa humanidade precisa compreender essa dinâmica, que não adianta a gente querer controlar o tempo todo, deter a atenção o tempo todo, deter toda a ciência o tempo todo, deter tudo o tempo todo. Não queremos essa condição, porque não somos deuses. E que bom que não. Não seria o caos. Depois, na semana seguinte, Tomé agora está em comunhão. Não sei quem foi o anjo, não sei se ele tomou vergonha na cara, não sei se ele se converteu, não sei se ele foi só de curioso, mas ele voltou para a comunhão, voltou para o lugar onde os discípulos se encontravam. 8 dias depois, novamente os discípulos se encontraram, e Tomé estava com eles. Agora, não há mais medo, só portas fechadas, não há medo de judeus, porque o Senhor, no primeiro momento, há 8 dias atrás, já havia exorcizado, arrancado o medo do coração deles. Como no sábado passado o Senhor fez isso conosco, com aqueles que participaram da Vigília Pascal, né? Assim o Senhor quer fazer conosco todos os dias. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois ele foi direto em Tomé. Vejam, isso é apavorante. Imaginem Jesus aparecendo, parecendo que ia se vingar de Tomé. Ele foi direto a Tomé e disse: põe o teu dedo e olha aqui as minhas mãos. Infeliz. Olha, você não quer ver? Veja. Você não quer sentir? Sinta. Você não quer tocar? Toque. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a gente não precisa tocar,
sentir, perceber, para que a verdade seja manifestada. Existe aquilo que os próprios apóstolos disseram e testemunharam, que é o fato de Jesus: vimos o Senhor, e Tomé não acreditou. Assim somos nós também, queridos. Nós não acreditamos nas coisas de Deus mais. A gente prefere acreditar em coach, nada contra eles, né? Está por aí, mas a gente prefere acreditar em tudo que é desse tipo de coisa, tudo que é tipo de teoria. A gente prefere até acreditar que a gente é bom mesmo não sendo. Mas Jesus, ao se encontrar com Tomé, é infinitamente misericordioso, é bom, é fiel. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Ou seja, não é só tocar, colocar significa entra no meu lado, veja o meu lado, perceba. Por isso que nas artes mais antigas a gente vê que tem metade do dedo de Tomé dentro da ferida de Jesus. Coloca o dedo ali, perceba. Você não quer? E às vezes a gente se rebaixa para nós dessa maneira. Tomé logo responde, mas veja, depois de Jesus ter permitido o toque e a percepção, Jesus faz algo maior. Agora coloca ele no seu devido lugar. Infeliz, não seja incrédulo, mas fiel. Seja fiel ao testemunho que os teus irmãos apóstolos também deram. Vimos o Senhor. E você, por ser apóstolo, faça a mesma coisa. Nós que estamos inseridos nesse mesmo corpo, nessa mesma unidade, somos chamados a fazer isso. Jesus está falando no mesmo tom que falou para Tomé, talvez ele esteja falando para você. Não sejas incrédulo, mas fiel. Acorda para a vida. A nossa vida não vai ser só de choro, a nossa vida não vai ser só de coisas sensíveis ou hipersensíveis. A nossa vida precisa ser uma vida de graça. Uma vida de maior graça, como essa do Cristo aparecendo no meio de nós, vivo, real. E como o próprio Bento XVI falava, a maneira de nós percebermos e enxergarmos o Senhor de fato é na igreja. Agora, não é na igreja só participando dela, mas é na igreja estando em plena comunhão com ela. E aqui comunhão não é só para comungar, mas é comunhão plena com ela. Aderir à fé na sua integralidade, na sua totalidade, não é uma parte. Por isso que Jesus dá esse poder para os apóstolos, de trazer de volta a comunhão. Jesus faz uma provocação: acreditaste no que me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem vistos. Bem-aventurados somos nós, queridos. Assim espero, né? Porque mesmo nós não tendo visto o Senhor ressuscitado, mesmo nós não tendo colocado as mãos nos dedos, lá nas feridas, nas chagas, nós acreditamos. Agora, a maneira pela qual nós acreditamos isso é a nossa unidade com a igreja. Por isso, amados irmãos e irmãs, não sejamos como Tomé, mas se um de nós ainda está como ele, ainda há tempo da nossa conversão, para que de fato a gente permaneça em unidade, no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos unidos, para a fração do pão, para o convívio em comunidade, para a comunhão da Trindade também em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.